Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus abençoe poderosamente a você, a sua família, que Deus lhe conceda um descanso merecido, depois de um dia de trabalho. De repente você aí passou por momentos tribulosos durante o dia, Problemas na empresa, problemas na firma onde você trabalha, problemas no seu negócio próprio, ou problemas familiares, ou outros problemas quaisquer que sejam, E você merece um descanso, precisa descansar, e é o que Deus está dizendo desde já para você: descansa, descansa no Senhor. Deus quer ajudar você a solucionar os seus problemas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre você confiar em Deus, descansar em Deus para que Ele possa agir em seu favor. Olha, nós sabemos que para Deus nada é impossível, quer dizer, tudo é possível para o Senhor, tudo. Agora, o que Ele pede para a gente é que para a gente confie nele, e esse confiar implica em descansar, acalmar o coração, Sair daquela tribulação, daquela agitação mental, Agitação física. De repente a pessoa nem dorme à noite de tanta preocupação, tanto medo ou tanta aflição devido a problemas. E Deus está dizendo para você: olha, acalma o teu coração, descansa, confia em mim, que eu posso realmente te ajudar, eu realmente posso fazer um milagre na sua vida, tá bem? Mas antes da gente falar sobre isso, por favor, já deixa o like para o canal se você puder, deixa aí o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu, porque se você fizer isso, ou seja, se inscrever no canal, o YouTube vai avisar você quando lançarmos um vídeo novo. E tem que ativar o sininho das notificações também, tem que colocar aí o sininho para que você possa ser avisado pelo YouTube, tá bem? E também, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque aí nomes, escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore, e nós vamos orar por todos os nomes que estiverem aí, tá bem? Muito bem, olha só, você conhece a história de Jairo e de sua filhinha que havia falecido? É uma história muito famosa, é uma história muito relatada nos sermões, nos cultos, até em novelas bíblicas apareceu aí a história de Jairo. Pois é, Jairo, ele tinha uma filhinha e ela estava à beira da morte. E não sabendo mais o que fazer, ele foi procurar Jesus. Ele já havia ouvido falar de que Jesus poderia fazer milagres, fazia milagres, estava fazendo milagres, então ele confiou que o Senhor Jesus poderia ajudá-lo nessa situação. E ele foi até lá, foi procurar o Senhor Jesus, relatou a ele o que estava acontecendo, e o Senhor Jesus se dispôs a ir até a casa de Jairo para curar aquela menina. Veja que até então ela estava viva, estava à beira da morte, mas ainda estava viva. E começaram a ir rumo à casa desse tal de Jairo. Só que no meio do caminho aconteceu um evento, ou seja, alguém tocou em Jesus, Jesus parou de andar, começou a perguntar quem me tocou, e de repente aquele vulco-vulco, como se diz, aquela agitação, porque estava todo mundo apertando Jesus, relando em Jesus, E os discípulos até perguntaram: Senhor, como assim quem te tocou? Está todo mundo tocando no Senhor aqui. E ele então explica que foi um toque da fé. Alguém entre aquela multidão tocou nele, e aí ele ficou procurando, até que uma mulher se manifestou ali, se levantou e disse: olha, fui eu que toquei no Senhor. E ela explicou o motivo, porque ela estava com hemorragia, fazia 12 anos e já havia gastado tudo que tinha com os médicos sem nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, quer dizer, ficando cada vez pior. Ela foi por trás, tocou na veste dele, ficou curada e beleza. Só que esse evento tomou tempo, quer dizer, o Senhor ficou ali parado, conversando com aquela mulher. Imagina a aflição daquele homem, o Jairo, pensando na filhinha dele, que estava por um fio de vida. Nisso que termina essa conversa com aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que foi curada, chegam as pessoas da casa de Jairo e falam assim para Jairo: olha, Jairo,
não incomode mais o Mestre, não incomode mais o Senhor Jesus, porque a sua filhinha acabou de falecer. Imagina, gente, isso aí é um coice que a pessoa leva no peito, né? Não é nem uma voadora com os dois pés no peito, é um coice de mula, um coice de cavalo no peito, né? Ouvi uma notícia dessa. Só que quem é que estava do lado de Jairo? Quem é que estava acompanhando Jairo? Ele mesmo, o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso na forma de homem. Estava ali o Senhor Jesus. E olha o que o texto bíblico diz, gente. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Vou começar por esse versículo aqui, tá? Falava ele ainda, quer dizer, o Senhor Jesus estava falando ainda com aquela mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que no caso era o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Aquilo que eu disse para você, né? Em outras palavras, né? A tua filhinha acabou de morrer, não precisa mais incomodar o mestre. Mas olha o que aconteceu. 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse para o Jairo: não temas, crê somente. Gente, apesar de serem poucas palavras, elas têm uma profundidade espiritual muito grande. Essas palavras vão até o profundo da nossa alma, trazendo conforto e segurança. Veja bem, a Bíblia diz que quando Jairo ele recebeu a notícia do falecimento de sua filha, o próprio Senhor Jesus, diz o texto, ele mesmo não acudiu àquelas palavras. Quer dizer, ele não aceitou aquelas palavras, ele não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, não é isso que o texto diz. Apenas diz que Jesus não deixou aquelas palavras entrarem no seu coração. Gente, o que derruba muitas pessoas, muitos crentes, é ouvir notícias ruins. E tem gente que se abala tanto com notícia ruim que ouve, que desanda até o intestino. A pessoa às vezes tem até uma diarreia, de tanto nervo que passa na hora do problema. A pessoa vê aquele gelo no estômago, na barriga. A pessoa às vezes cai pressão, sobe pressão, né? A pessoa se desnorteia. Gente, isso você pode pensar que é uma reação natural do corpo, mas para uma pessoa que diz que crê em Deus, isso não é natural. E Jesus estava ali mostrando isso. Lembre-se que Jesus, ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, só que quando ele veio a esta terra, ele se esvaziou de sua divindade e veio como homem. Então Jesus ali, ele não acudiu àquelas palavras, não deixou aquelas palavras negativas ou aquelas palavras que estavam relatando a aparência da situação entrar no seu coração, mas ele falou como homem, ele estava dando a lição para a gente. Por que Jesus é chamado de mestre? Mestre é um professor, não é? É alguém que ensina. Então, ele estava ensinando como a gente deve proceder diante de notícias ruins. Eu sei que às vezes a nossa mente não consegue compreender, mas estava acontecendo isso naquele momento. Como é que Jesus fala para uma pessoa que acabou de perder a filhinha, cuja filhinha acabou de morrer? Não tenha medo, apenas acredite. Não tenha medo, apenas tenha fé. Não temas, crê somente. Entendeu? Porque, na realidade, o Senhor Jesus sabia o que estava fazendo. E ele estava dizendo para Jairo, como se ele falasse: Jairo, eu não aceitei essas palavras. Se eu não aceitei essas palavras, então não é isso que vai acontecer. Gente, você pode perguntar assim: olha, pastor, como é que eu posso saber o que Deus quer, qual é a vontade de Deus? E eu digo: olha para a Bíblia. A Bíblia é a vontade de Deus. A vontade perfeita, verdadeira e que não mente para ninguém está na Bíblia. Muitas pessoas querem ouvir a vontade de Deus pela boca de homens, mas sem a base bíblica, né? Eu quero dizer, tem pessoas que procuram outras pessoas, né? Olha, vê aí o que Deus revela ao meu respeito, tipo procurar um adivinho, né? Não faça isso. Não procure adivinhos, gente que prevê futuro. Não procure isso, né? Mesmo que se digam evangélicos, não faça isso, gente. Você cai numa armadilha muito grande. Já há uma profecia e já há uma revelação disponível para a gente aqui, ó, na palavra do Senhor.
Essa é a profecia que não engana ninguém. Porque se você for ver, gente, o que há de gente nesse mundo enganada por falsos profetas, falsas profecias, falsas revelações, que eu sempre digo brincando aqui, mas falando sério, né? Profetadas, revelamentos, adivinhações. Tem demônios que até se fazem passar pelo Espírito Santo para confundir as pessoas. Não faça isso. Se você quiser uma revelação de Deus, está aqui, ó. E toda revelação de Deus que sai pela boca de um homem sempre tem que estar baseado na Bíblia, porque aí a garantia que aquilo é verdadeiro. Então, nós sabemos o que Deus quer da gente pela Bíblia. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Essa é a vontade de Deus, vida e não a morte. Mas pastor, se Deus quer a vida, por que a gente ora por pessoas e as pessoas não sobrevivem, acabam morrendo? Muitas vezes é porque a falta de fé da pessoa que pede oração ou até da pessoa enferma, entendeu? São vários motivos, gente, não é um motivo só, mas a falha nunca está em Deus. Se a gente não consegue receber algo de Deus, a falha está em nós. Mas você quer saber de uma coisa? Uma das maiores falhas da pessoa é ficar como Jairo ficou de início. Ele ficou assustado com aquela notícia. O Jairo ficou apavorado com aquela notícia. Ele ficou abalado com aquilo. Isso é que detona a pessoa. A pessoa escuta uma notícia ruim, ela deixa aquilo entrar. Olha o que o texto bíblico diz. Jesus não deixou aquelas palavras entrarem no seu coração. Ele resistiu, falando, não é assim. Não é isso que o meu Pai Celeste me ensinou. E a gente precisa fazer do mesmo jeito. Se a gente conhece a palavra de Deus, quando chega uma notícia ruim, em vez de a gente acatar ou acudir aquelas palavras ou deixar aquelas palavras entrarem em nosso coração, porque se elas entrarem, elas vão minar a nossa fé. Elas vão destruir a gente. Então a gente tem que resistir àquelas palavras. Mesmo que pareça lógico, mesmo que pareça a verdade, mas a verdade verdadeira, como se diz, é o que Deus diz na Bíblia. Eu me lembro aqui na igreja, certa vez, uma senhora, avó, a filha dela teve um bebê e a filha dela e o bebê estavam muito mal. O bebê foi desenganado pelos médicos, nasceu muito prematuro, acho que de 5 meses, né? Ninguém dava chance para aquele bebê, vamos dizer assim, né? Ninguém acreditava que ele se recuperasse. O médico já havia avisado, olha, pode preparar o velório, pode ficar preparado, porque não tem como salvar. Eu lembro que essa senhora veio na igreja, isso há muitos anos atrás, há uns 14, 15 anos atrás, e ela veio na igreja e buscou ajuda, pediu oração, fez oração, buscou, e ela então foi orientada aqui na igreja a fazer assim, que quando ela fosse no hospital, onde o menino estava lá internado, né, que ela colocasse a mão ali naquela caixa de vidro onde a criança fica colocada e dissesse assim, olha, meu neto, Deus te dá vida e vida com abundância. Seja repreendido esse espírito da morte. E ela acreditou. E aí o que aconteceu? O menino não morreu. Ele foi resistindo. E os médicos falavam, olha, já era para ter morrido, mas a qualquer momento pode acontecer. Só que ela todo dia ia lá, colocava a mão e falava dessa maneira. E o menino foi se recuperando. Ele foi se recuperando. Sabe o que aconteceu? Milagre. Tanto ele quanto a mãe sobreviveram. E esse menino está hoje está aí com 14, 15 anos, saudável, um baita do menino, né? Olha o milagre que Deus fez. Porque essa era a vontade de Deus, mas a avó, ela não acudiu aquelas palavras do médico, né? Ela não brigou com o médico, não bateu boca, não se pode fazer isso, gente, tá? Não é assim que procede. Mas no nosso coração a gente não pode aceitar aquilo que é contra a palavra de Deus, né? Então ela simplesmente rejeitou aquela palavra e começou a interceder. E olha o que Deus fez, né? Mas ela fez com calma, ela não se atribulou, né? E é o que Jesus estava dizendo no caso aqui para Jairo. Estava dizendo, Jairo, não deixa o pavor entrar no seu coração, não deixa a dúvida entrar no seu coração, não deixe essa ansiedade tomar conta de você, apenas acredita. E o Jairo obedeceu, sabe? De repente você está passando por problemas que não se resolvem devido à sua agitação espiritual ou mental até, porque a cabeça não para de pensar no problema. Você fica tentando achar na sua mente uma solução para esse problema.
e você fica pensando em alguma coisa, sempre procurando tentar achar uma saída, ou pensando em quem você pode procurar para te ajudar, e de repente não vem ninguém na sua mente, parece que não tem solução. Mas assim como o Senhor Jesus esteve ao lado de Jairo, Ele está ao seu lado, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele pode ajudar você. O Senhor Jesus, Ele está presente em todos os lugares através da pessoa do Espírito Santo. E Ele está ouvindo o seu clamor, está vendo a sua dificuldade, só que Ele está te pedindo agora, olha, deixa eu te ajudar, e você pode me deixar te ajudar não ficando mais preocupado, não ficando mais ansioso. Lança tuas preocupações sobre mim, joga sobre mim, deixa eu cuidar disso para você, porque se você não abrir mão da preocupação, eu não posso fazer nada. Você vai afundar cada vez mais e eu não vou poder te ajudar. Mas se você realmente não tiver medo, eu posso te ajudar. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo para você. E foi isso que Ele disse para Jairo. Jairo, não tenha medo, apenas creia, porque se você não tiver medo, não deixar a preocupação, o medo, o pavor tomar conta de você, eu posso te ajudar. Gente, e isso implica, não ter medo, não ter a preocupação, significa que nós estamos crendo. Porque a verdadeira prova da nossa fé é quando nós descansamos no que Deus fala. Quando nós descansamos na palavra do Senhor, é a prova da nossa fé. Tem gente que fala que tem fé, mas vive atribulado, corre para lá e para cá, um nervosismo insuportável, A pessoa fica aflita, murmurando, reclamando e fala que tem fé, não tem. Ou se tem, não está usando, porque a verdadeira fé, quando ela é manifesta, quando ela é praticada, ela simplesmente deixa a gente com o coração tranquilo, mesmo em meio a um mar turbulento, a um mar agitado. A gente fica em paz, sabendo que Deus vai cuidar da situação. Tá bem? Vamos orar? Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu sei que você pode lançá-los sobre o Senhor neste momento, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Façamos isso então, e Ele vai te ajudar. Já está começando a te ajudar, tenho certeza que já começou a entrar paz no seu coração. Falemos com Deus então. Antes, se você quiser colocar um copo com água aí, pode colocar. Se não quiser, não precisa. Faz como a sua fé disser, tá bom? Falemos com o Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Pai amado, muito obrigado pelo Senhor nos ouvir. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não muda, o Deus de misericórdia, misericórdia eterna, porque o Senhor teve misericórdia de Jairo e o ajudou a ter a sua filhinha de volta. Assim também, Pai, nós cremos no Senhor, no mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Então eu peço a Ti, meu Senhor, ajuda essa pessoa, toca na vida dela para que ela tenha a libertação que necessita, a cura que precisa, a resposta que necessita às suas orações, às suas petições. Meu Deus, enche o coração dessa pessoa com a Tua presença, com a Tua paz, com a garantia de uma solução, Pai, que essa pessoa passe a ter a certeza absoluta da Tua presença na vida dela e da Tua ajuda para ela, assim como Jairo teve essa confiança quando o Senhor disse para ele, Jairo, não temas, crê somente. Assim também o Senhor está dizendo para essa pessoa, não tenha medo, creia somente, eu estou com você para te ajudar. Pai, faz um milagre nessa vida, ajuda essa pessoa, Pai, que está aflita por causa dos filhos, coloca paz no coração dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse marido, dizendo no coração deles, Pai, que o Senhor está cuidando da família deles, que não precisam eles se preocupar, que o Senhor está protegendo e guardando contra todo o mal. Pai, ajuda essa pessoa. Pai amado, eu te peço por essa pessoa que busca por um trabalho, por um emprego, ou essa pessoa que já tem um trabalho, mas está enfrentando perseguições lá dentro. Abençoa aquelas pessoas, Pai. Abençoa as pessoas que perseguem essa pessoa, porque abençoando aquelas pessoas, elas vão mudar, elas serão libertas daquele espírito opressor e elas serão até bênção para essa pessoa que está sendo perseguida. Pai, reverte essa situação, faz justiça para essa pessoa. E finalizando, meu Deus, esta oração, te peço, santifique e abençoe este copo com água, o qual recebemos de Tuas mãos, abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar. Se você colocou da água, beba. Se você não colocou, não tem problema. Mas se você colocou a água, beba ou faça o uso que o Espírito Santo tocar no seu coração.
Se Ele tocar no seu coração para você passar essa água no seu corpo, jogar essa água na sua casa, dá para a pessoa beber, faz o que Deus tocar no seu coração. Mas principalmente, agora que nós acabamos de orar, descansa o coração. Se você colocou a tua vida e os teus problemas na mão do Senhor, recuse-se a ficar pensando no problema. O problema pode tentar voltar na sua mente, mas você vai dizer não, me recuso a ficar preocupado, porque na mão de Deus eu já entreguei. Glória a Deus e descansa. Eu sei que no início é um esforço fazer isso, mas é necessário fazer. E se você fizer, você vai ver como Deus vai manifestar na sua vida o seu grande poder. Tá bem? Tenha você uma excelente noite de descanso e até o próximo vídeo.